Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa. Nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 2, com objeto de conhecimento, o homem romântico, o romantismo brasileiro, originalidade e imitação, detalhamento, a primeira geração romântica. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o romantismo com foco nessa primeira geração, entendendo seus autores e características. Vamos à nossa aula. E estamos aqui nesse cenário idílico para falar um pouquinho sobre romantismo da primeira geração. A gente vai tentar entender um pouquinho essa escola romântica e antes a gente precisa compreender que o romantismo é uma escola literária que muito vinculada à ideia da independência que acontece ali em 1822. Então o Brasil se torna independente de Portugal, se torna um país com características específicas, diversas, claro, com a influência portuguesa, mas também com suas particularidades. E quando vocês ouvirem romantismo, vocês não vão pensar no amor romântico de telenovelas. O romantismo também tem a ver com amor. O amor à pátria, o amor a uma mulher, o amor até a Deus, pensando que existem características que também são vinculadas à religião. E a gente vai tentar entender um pouquinho disso. Nessa primeira geração, é muito importante que a gente tenha em mente essa ideia de patriotismo ou nacionalismo, ou seja, voltar-se para a ideia do que é ser brasileiro. A ideia dos nossos autores é justamente isso. Em 1822 o Brasil se torna independente, ali a partir da década de 30, 40 do século XIX, ou seja, 1830, 1840, surgirão textos que buscarão pensar um pouco sobre essa ideia do que é o Brasil e o que é ser brasileiro. Então tenham em mente que é uma escola literária, nesse primeiro momento, muito voltada para essa ideia da nação que vai surgindo a partir da independência. E o primeiro texto que nós vamos trabalhar é justamente de um dos autores, Gonçalves Dias, que nasceu no Maranhão e escreveu, enquanto estudava em Portugal, a Canção do Exílio. Ele mesmo pensava um pouco sobre essa ideia do nacionalismo, da nova nação. A Europa em si tinham vários países que estavam se formando, então o romantismo que é produzido na Europa tenta justamente pensar nas particularidades dos seus países. Isso acontece desde lá do século XVIII na Europa e no Brasil vai se consolidando a partir do século XIX, ou seja, 1822, a independência e posteridade. Perfeito? Então a gente tem aí a Canção do Exílio. O exílio tem essa ideia de ser expulso da pátria. Gonçalves Dias não foi expulso da pátria, não foi expulso do país por questões políticas, como geralmente acontece no exílio, não, ele foi estudar e ele pensou essa ideia de que estar longe da sua terra é como um exílio, independentemente da situação. É uma tortura estar longe, você observa o lugar em que você está, compara com o lugar de onde você veio e as sensações são diferentes. Nesse primeiro momento em que está buscando essas características do Brasil, do que é a nação brasileira, vai se pensar muito na fauna e na flora, como a gente vai ver nesse poema. Um poema tão importante que com certeza você vai reconhecê-lo no hino nacional brasileiro. Então, um dos grandes símbolos da nossa nacionalidade, do Brasil, está marcado na Canção do Exílio. E esses versos, alguns desses versos foram tomados para compor o hino nacional brasileiro. Menos conhecido, talvez, seja a Canção do Expedicionário. O Brasil, ali na Segunda Guerra Mundial, foi tomar partido dos aliados e, em função disso, compôs a Canção do Expedicionário, a canção desses soldados que partem e que não sabem se vão voltar, e nós temos alguns trechos como por mais terra que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Estavam na Segunda Guerra, né? Não sabiam se voltariam, e a canção faz essa pequena prece que está marcada desde aqui da Canção do Exílio, lá no século XIX no Brasil. Então a Canção do Exílio, leiam comigo, a gente vai tentar observar essas características do patriotismo, né, da primeira geração. Então, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As palmeiras aqui, as árvores que justamente compõem a nossa paisagem, né? Então, os elementos da fauna e flora, elementos bem brasileiros, né? A palmeira e o sabiá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, o Brasil, né? As aves que aqui gorjeiam, o som das aves,
não gorjeiam como lá. Então ele está em Portugal escrevendo sobre a pátria, sobre a nação, refletindo sobre essas diferenças, essas marcas, e pensa que aqui onde eu estou as coisas são tão diferentes que nem as aves fazem o mesmo som. É diferente, a minha terra é melhor. Continuando, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Percebam que tem alguns trechos, como no hino nacional brasileiro, né, que tomou da Canção do Exílio alguns versos justamente para falar sobre a nacionalidade brasileira, sobre o patriotismo, sobre o que significa o Brasil. Percebam então o pronome possessivo, né, o nosso céu, as nossas várzeas, os nossos bosques, e tudo é melhor, tem mais estrelas, tem mais flores, tem mais vida, e a nossa vida também tem mais amores, é uma vida melhor, é uma vida mais feliz. É muito bonito a gente pensar nessa ideia de uma nação que vai se consolidando ao longo do século XIX, enquanto um país independente, e que se observe esses elementos em que o patriotismo vai começando a tomar conta desses autores. Lembrando que eles são geralmente autores, escritores instruídos, eles têm instrução, eles conhecem o que acontece na Europa. E a Europa também tem vários movimentos de firmar-se como nação, como uma nova nação, uma nova pátria, com características, com particularidades, tudo muito diverso, né? Continuando em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Então ele vai dormir, ele reflete sobre a sua terra. Então mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Esses dois versos quase como um refrão, vai se repetindo, né? Vai marcando a minha terra, que tem essas palmeiras, que tem esse sabiá que canta. Continuando, minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Então aqui eu não encontro as coisas que tem lá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Você já deve ter ouvido esses versos, essas estrofes várias vezes, né? E continuando, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. O trecho, né, os versos que vão estar lá na Canção do Expedicionário. Eu gosto muito de hinos, né, hino do Exército, hino do Bombeiro, hino nacional. Então eu sei que se marca muito essa questão patriótica nesses versos. Né? Então, por mais terra que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Belíssima Canção do Expedicionário que toma esses versos do Gonçalves Dias e traz aqui para o poema. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem quinda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então me deixe voltar para a minha terra, para que eu possa reviver esses momentos, para que eu possa ver essas coisas e ter esse sentimento. Eu falei para vocês, né, que Gonçalves Dias foi para Portugal, estudou, eu acho que ele fez essa viagem mais 2 vezes, e na última vez em que ele foi a Portugal e retornou para o Brasil, o navio em que ele estava afundou. Já na costa brasileira, bem perto, afundou. Deu tempo de salvar todo mundo, menos uma pessoa, o Gonçalves Dias. Esqueceram que ele estava no quarto, todo mundo fugiu do barco. Gonçalves Dias foi o único que ficou e morreu afogado no naufrágio desse navio. Então acabou que ele morreu na costa ainda, né, mas sem tocar novamente a terra brasileira. Uma tristeza que o nosso poeta tenha morrido. A maioria dos nossos poetas românticos morreram muito cedo. Esse é um caso do Gonçalves Dias, acho que tinha entre 30 e 40 anos, se eu não me engano. Perfeito? Vamos então falar um pouquinho sobre a primeira geração do romantismo brasileiro. Nós já lemos então o nosso texto sobre esse poema muito importante, né? Na verdade, é o poema muito importante. Vamos falar sobre a primeira geração do romantismo brasileiro, que acontece principalmente ali nas décadas entre 30 e 60, mas isso não se limita, tá bom? Essa década é para a gente entender que tinha maior efervescência, mas na verdade durante todo o século XIX, depois da independência, depois de 1822, o romantismo vai ter ecos ainda desse patriotismo, vai ter elementos da primeira geração, assim como da segunda, da terceira, cada uma com um foco diverso.
Claro que vai apresentar características das outras também. No caso da primeira geração, a gente vai tentar pensar principalmente na religiosidade. Lembrem lá, não permita a Deus que eu morra sem que volte para lá. Lembrem também do patriotismo e do nacionalismo. Então, nosso contexto histórico, a independência do Brasil, já falei para vocês, 1822. Guardem essa data, ela é muito importante, tá bom? A gente sabe que no dia 7 de setembro de 1822, tivemos a independência do Brasil, e isso vai fazer com que muitos artistas pós-1822, a partir da década de 30, comecem a pensar o Brasil enquanto uma nação independente com suas características próprias. Então, o romantismo surge em um momento de construção da identidade nacional. Isso é muito importante. Construir uma identidade nacional, pensar e responder a pergunta: o que é ser brasileiro? Então, após a ruptura com Portugal, até pode se tornar independente. A gente tem a regência e segundo reinado de Dom Pedro II. Então, um período de instabilidade política e busca por valores que representassem o brasileiro. Então, é muito importante a gente entender que se buscam esses valores, que tem essa instabilidade política, afinal de contas, existe um movimento de independência que acontece em 1822 e, claro, isso gera uma instabilidade na nação. Até porque Portugal também passava por muitas crises, não teve como frear muito esse movimento. Ao mesmo tempo, as pessoas precisam se acostumar com a ideia de não fazerem mais parte de um país, Portugal, e sim de uma nova nação, o Brasil. Continuando, falei para vocês, né, sobre o romantismo europeu, em que também há essa busca por uma identidade nacional. Então há muita influência externa. Esses nossos artistas, autores, escritores, eles leram esses caras, eles viajaram para a Europa, alguns deles conheceram de perto essas leituras, né? Então, Goethe na Alemanha, Lord Byron, Inglaterra, na Grã-Bretanha, né, inspira os autores brasileiros, mas com adaptações locais. Até por isso parece muito essa ideia de imitação, de que na verdade está se imitando os europeus colocando traços brasileiros. Fica um hibridismo muito grande, né? Então você tem a figura de um indígena, por exemplo, que é o símbolo brasileiro desses autores, mas ao mesmo tempo ele se comporta como se ele fosse um cavaleiro medieval. É esquisito porque é imitado do que era feito na Europa. Na Europa você tem o cavaleiro medieval, você tem o plebeu, você tem várias figuras que não existem na realidade brasileira, mas que são tomadas como símbolo, um ícone, e transformadas em figuras indígenas, o que fica essa imitação, essa coisa muitas vezes como se fosse uma costura, vamos assim dizer. Então, o público leitor é o surgimento de uma classe urbana e letrada, pessoas que começam a aprender a ler, uma burguesia. Tem jornais, revistas literárias, tudo isso é importante para que haja um desenvolvimento do romantismo no Brasil. É quando, de fato, nós temos uma literatura produzida no Brasil. Até então, eram padres que vinham colonizar, fazer parte da colonização, escreviam, mas quando a gente tem algo puramente brasileiro, ou pelo menos tentando ser brasileiro, é com o romantismo, tá? Então ali a revista Niterói, por exemplo, é importante, fundada pelo Gonçalves de Magalhães. Não é o Gonçalves Dias, é outro Gonçalves, tá? O Gonçalves de Magalhães, que vai escrever o primeiro livro, na verdade um marco, né, que é considerado o primeiro livro da estética romântica no Brasil, que é Os Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836. Então temos 14 anos da independência. Óbvio que é um período em que está começando a se compreender o que se é brasileiro, e lá em 1836, o Gonçalves de Magalhães, que foi diplomata, lança o que seria entendido hoje como esse marco do romantismo brasileiro, que é o livro Suspiros Poéticos e Saudades. É um livro, inclusive, que, como ele foi diplomata, ele conheceu vários países europeus, ele fala sobre essas viagens, ele fala sobre as suas impressões nesse livro, muitas vezes em forma dos poemas, né, na forma dos poemas. E isso mostra como há essa influência europeia na gênese, no início desse romantismo brasileiro. Perfeito? E só para a gente dar um destaque para um dos poemas dos Suspiros Poéticos de Saudade, tem problemas ali nos seus versos, não é considerado pela crítica um livro muito marcante para a literatura brasileira, a não ser pelo fato, claro, de que inaugura o romantismo no Brasil, a primeira estética romântica em território nacional. Observem comigo então o nosso poema, A Infância.
e o romantismo ele vai ter essa característica de voltar-se muito para a infância, tentar pensar esse período. Então diz: ó minha infância, ó estação de flores, de inocente ilusão alva saudosa. E o romantismo ele sempre exagera os sentimentos, inclusive essa saudade da infância vai ser exagerada, né? Ainda hoje te apresentas ante mim como a imagem deleitosa de um sonho que encantou minha fantasia, ou como a aurora de um formoso dia. Nem todos nós tivemos um período muito agradável na infância, né? E às vezes quando a gente olha para trás, a gente pensa com uma nostalgia, com uma saudade, pensando que foi de um jeito, mas na verdade não foi essa maravilha toda, né? E isso mostra aqui no romantismo como existe desde sempre essa ideia da nostalgia, às vezes muito exagerada. E o romantismo é um movimento exagerado, seja pelo patriotismo, seja pelo amor romântico por uma mulher, seja pela religiosidade, o romantismo ele vai ser exagerado. Continuando. Ó da infância atrativos, lisonjeiros, mentirosos afetos, com que prazer amigos passageiros inúmeros na infância contraímos, e quão fáceis após os repelimos de ligeiras palavras agastadas. Então, como as coisas vão mudando, como as amizades vão se perdendo, pensando então um pouquinho sobre essa saudade do passado e sobre a reflexão já no futuro, no presente, né? No nosso presente, como eu reflito sobre esse passado, sobre o que se perdeu, sobre aquilo que foi esquecido. Perfeito? Então observem comigo agora um pouquinho sobre essas características do romantismo, né? Então, nas artes plásticas, na pintura, por exemplo, os pintores passaram a valorizar o nacionalismo, criando telas que representavam e imortalizaram cenas da história nacional. Então, pensem, por exemplo, na independência, um momento importante, né? Uma cena da história nacional, para explicar como nos tornamos independentes, para explicar como o Brasil vai se estabelecendo, num primeiro passo para se estabelecer, na verdade, como nação. Então, o objetivo era ajudar na criação dessa nova identidade nacional, ainda tão jovem. Então, você compõe esses quadros, você pinta, tentando mostrar esse momento e criar nessas pessoas esse senso de uma nova identidade nacional ao qual você pertence. E é muito importante a gente entender que isso não acontece do dia para a noite. Em 1822, as pessoas não acordam no dia 7 de setembro, ou no dia 8 de setembro, o dia após a independência, e pensam: beleza, agora eu sou brasileiro, agora eu vou gostar disso, daquilo, já não tenho mais laços com Portugal. Não é assim que funciona. São anos para que você consiga criar na cabeça das pessoas essa identidade, para que você possa mostrar o que de fato é pertencer àquele espaço que vai se estabelecendo como uma nação independente. Observem comigo então um exemplo nas artes plásticas de 1888. Aqui a gente está falando sobre vésperas da proclamação da República, em que o Brasil deixa de ser um império e transforma numa república. Então, olha só o quadro: a independência ou morte, ou o grito do Ipiranga, tentando mostrar um pouco de como foi aquele 7 de setembro, mas de uma forma idealizada. Dificilmente nós temos uma cena que se assemelha naquele momento a esse quadro, mas o quadro precisa impactar, ele precisa mostrar como um momento exaltado, como um momento de conquista. Então, a pintura também no romantismo, que eu falei para vocês que vai se desenvolver ao longo de todo o século XIX, ele também vai ser marcado por esse exagero. Continuando, a gente vai falar um pouquinho então sobre essa primeira geração, as características. Então, primeira geração e o nacionalismo. Muito importante a gente pensar essa primeira geração com essa ideia nacional. Pensem na pintura, né, sobre essa ideia de retratar um momento muito importante para o Brasil, que é a independência. Temos aí as características nacionalismo ufanista, ou seja, tudo vai ser exagerado. É um nacionalismo exagerado, com uma exaltação da natureza, dos espaços, né, naturais, do indígena. A figura do indígena é muito importante. Ele é tomado como um herói nacional, um símbolo máximo, e do passado histórico. Tudo isso vai ser símbolo nacional. Passado de batalhas, como se a independência tivesse sido um momento de conflito vencido por aqueles que queriam ver o Brasil independente. Essa figura do indígena muito marcada principalmente na prosa, mas também na poesia, a gente vai ver como. Temos aí na segunda característica o indianismo. Então o índio é idealizado como esse herói nobre, o bom selvagem, o índio bom,
representando a pureza da nação, né? Esse índio puro, como se ele tivesse as características que vão de fato representar o Brasil, um Brasil sem a influência externa. O que, obviamente, para o romantismo é uma grande falácia, é importante para estabelecer o Brasil como nação, mas esse indígena, ele não vai ser um indígena verdadeiro, ele vai ser um indígena com traços de um cavaleiro medieval, um cruzado. Tudo isso são símbolos europeus, mas por isso a gente traz essa ideia da imitação de valores europeus que estavam sendo estabelecidos na Europa, no romantismo europeu. Então, continuando, nós temos aí o sentimentalismo e subjetivismo. O sentimentalismo vai estar ao longo de todo o romantismo, seja na primeira, na segunda ou na terceira geração. Então, são emoções intensas, um amor que é idealizado. Muitas vezes trabalharam esse amor sem as problemáticas, né, que relacionamentos trazem. A melancolia, que é a influência do mal do século, é algo que está sendo desenvolvido também no romantismo europeu, tudo muito imitado do romantismo europeu, né? O que não tira, obviamente, a importância do romantismo para o Brasil. Mas é claro que ainda estamos um pouquinho longe, de fato, de uma representação mais fiel do Brasil. A religiosidade, o cristianismo como um valor moral, isso é muito importante, porque a religiosidade vai estar presente em praticamente todo o romantismo, seja o cristianismo voltado para o bem, ou a ideia cristã, mas voltada para o mal, como acontece na segunda geração, com cenas mais voltadas para o satanismo, para a imagem do diabo. Isso vai aparecer na segunda geração, mas o nacionalismo e a religiosidade na primeira geração estão de mão dadas. Uma linguagem mais acessível. Antes nós tínhamos algumas estéticas que tiveram épocas aqui no Brasil, como o classicismo, mas a linguagem ela vai ser mais acessível. Esse é um processo que vai se desenvolver melhor no modernismo brasileiro, mas no romantismo a gente já tem essa ideia de tornar essa linguagem um pouco mais acessível, mas ainda com muitos valores tradicionais, tá bom? Vamos falar então sobre o Gonçalves Dias. A gente falou um pouquinho sobre o poema dele, o Canção do Exílio. Aqui a gente tem o Gonçalves Dias nascendo em 1823, um ano após a independência do Brasil, né? E falece em 1864. Então, com 31 anos de idade, 41 anos de idade, ainda muito novo. É um autor da primeira geração do romantismo brasileiro, escreveu poemas de caráter indianista, né, nos quais o indígena é o elemento central e também nacionalista por enaltecer o Brasil. É tudo aquilo que a gente já falou, né? Dessa forma, todo poema indianista do autor é também nacionalista, já que o indígena é visto como o herói nacional. Gonçalves Dias era negro, isso num período do Brasil em que ainda existia muito preconceito em relação a isso, se apaixonou por uma mulher que a família não queria que eles ficassem juntos por conta da cor do nosso Gonçalves Dias, o que fez com que ele se afastasse, porque ele era uma pessoa muito honrada. Ele não queria se envolver se a família não permitisse. E isso também marcou muito essa trajetória poética dele. Escreveu inclusive um poema para ela, acho que é Ainda Uma Vez, voltado para essa ideia do amor que não pôde ser realizado. Perfeito? Falando um pouquinho sobre essa ideia do indígena, da importância, a gente tem o poema Jucapirama. Temos aqui o canto 4, né? Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Olha a figura do indígena. Essa imagem também do Jean-Baptiste Debré, ali pelo século XIX, também trazendo essa ideia do indígena idealizado na pintura, né? Então, meu canto de morte, guerreiros, ouvi, ouçam meu lamento. Sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi, falando sobre a sua origem, de onde ele vem, muito parecido com os cavaleiros medievais europeus, também tinham isso de dizer de onde eles vieram, as suas características, as suas qualidades, tudo isso imitado do romantismo que é produzido na Europa. Então, da tribo pujante que agora anda errante, porque ela está quase extinta. Por fado inconstante, guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então, estou aqui lamentando, prestes a morrer e trazendo o meu lamento e trazendo a minha narrativa, a minha história. Esse indígena idealizado como se fosse um cavaleiro medieval, guerreiro, que canta, que lamenta e que morre, mas com honra, defendendo os seus ideais.
Juca Pirama, do nosso querido Gonçalves Dias, é muito importante para trazer essa imagem do indígena como esse guerreiro honrado, nobre. Já na prosa, a gente falou sobre a Canção do Exílio e sobre Juca Pirama, agora falar um pouquinho sobre a prosa, sobre romances, contos. Observem comigo então sobre a prosa de José de Alencar, um dos maiores romancistas da história do Brasil. Então a vasta produção literária de José de Alencar, a qual é constituída por romances indianistas, também trazendo essa figura do indígena, urbanos e regionalistas, fala da cidade, mas também fala sobre esses espaços naturais, além de crônicas, críticas literárias e peças teatrais. Tem como característica geral a tentativa de construção de uma cultura genuinamente brasileira. Olha essa busca aí que não para. Desvinculada, portanto, das características estéticas que vigoravam em Portugal, ou seja, copia-se o que é produzido na Europa, mas com características estéticas do Brasil. Esse projeto de construção de uma identidade cultural brasileira era a principal bandeira do romantismo e José de Alencar foi seu principal entusiasta. Muito importante também, mas aqui nas prosas para falar sobre esse projeto. Ele procurou, assim, em suas narrativas, principalmente nas indianistas, reparem, narrativas com foco nos indígenas, tá? Retratarem uma linguagem mais próxima possível do português falado no país. Temáticas intimamente ligadas ao Brasil. Lembrando que a linguagem é diferente, Brasil e Portugal, tá? Fala-se português, mas com muitas diferenças. Como a questão indígena presente em obras como o Iracema, o Guarani e o Birajara. E o Guarani muito importante, a história do índio Peri e o seu romance com a Branca Ceci, né? Muito importante, um marco, tem até ópera de Carlos Gomes, importante também para marcar essa ideia de um surgimento de um grupo social brasileiro, né? De uma identidade nacional. A gente trouxe alguns trechos, observem comigo o primeiro, que foca nessa ideia natural, da natureza exuberante brasileira. A gente tem aí, de um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que se dirige para o norte e engrossado com seus mananciais que recebe no seu curso de 10 léguas, torna-se rio caudal. Então a descrição aí dos rios, uma marca muito forte do Brasil, né? É o Paquequer, então o rio Paquequer. Saltando de cascata em cascata, inclusive a imagem que está de fundo é justamente o Paquequer, tá? Enroscando-se como uma serpente, vai depois se espreguiçar na várzea em beber no Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. Dir-se-ia que vassalo e tributário desse rei das águas, o pequeno rio altivo e sobranceiro contra os rochedos, curva-se humildemente aos pés do suzerano. São relações aí da Europa medieval, né? E ele usa para fazer essa metáfora sobre o rio curvar-se, o seu sucerano. Perde então a beleza selvática. Suas ondas são calmas e serenas como as de um lago, então o rio fica calmo. E não se revoltam contra os barcos e as canoas que resvalam sobre elas. Escravo submisso sofre o látego do Senhor. Não é neste lugar que ele deve ser visto. Sim, 3 ou 4 léguas acima de sua foz, onde é livre ainda, como filho indômito desta pátria da liberdade. Olha só que marcado, ele está falando sobre rio, mas ele está usando o rio como uma metáfora para falar do próprio brasileiro. Como lá em cima, na sua origem, ele é bravo, ele é livre, ele é aquela selvageria de lutar contra a prisão e se tornar livre. Então perceba como ele vai usar esse rio, essa paisagem brasileira, para falar sobre o próprio brasileiro, sobre como era visto o brasileiro, como esse povo batalhador, esse povo que busca a sua liberdade. Isso é muito importante para o romantismo. Por isso essa bravura indômita de quem batalha, de quem busca, de quem tem essa selvageria que se defende e defende os seus ideais. E falando um pouquinho sobre essa figura do indígena idealizado, a gente tem outro trecho de O Guarani. Esta luta durou minutos. Olha só a imagem do nosso indígena Peri pegando uma onça, né? Prendendo uma onça. Então esta luta durou minutos. O índio, com os pés apoiados fortemente nas pernas da onça e o corpo inclinado sobre a forquilha, mantinha assim imóvel a fera, que a pouco corria a mata, não encontrando obstáculos à sua passagem. É uma luta entre Peri e uma onça, né?
Continuando, quando o animal, quase asfixiado pela estrangulação, já não fazia senão uma fraca resistência, o selvagem, segurando sempre a forquilha, meteu a mão debaixo da túnica e tirou uma corda de ticum que tinha enrolado a cintura em muitas voltas. E para terminar, nas pontas desta corda havia 2 laços que ele abriu com os dentes e passou nas patas dianteiras, ligando-as fortemente uma a outra, como na nossa cena, né? Só que nas patas. Depois fez o mesmo às pernas e acabou por amarrar as 2 mandíbulas, agora assim como na cena, de modo que a onça não pudesse abrir a boca. E agora você vai me dizer se você realmente conhece alguém que já lutou com uma onça e amarrou sem tê-la que matar ou que sobreviveu. Provavelmente não. Mas aqui nós temos essa figura do nosso indígena, que por mais bravo que seja, né? Provavelmente não conseguiria encarar uma onça dessa forma, como é retratado no nosso Peri, nosso indígena protagonista do romance O Guarani, de José de Alencar. Perfeito? Então a gente falou um pouquinho sobre a primeira geração do romantismo brasileiro, essa ideia do patriotismo, nacionalismo, esse exagero nas formas, essa imitação do que era produzido na Europa, também buscando uma identidade nacional de um país que está em formação após a sua independência em 1822. Perfeito? E como não há mais nada a ser explicado, vamos encerrando por aqui. Agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.